Salve, quebrada de Jesus. E aí, como é que vocês estão? Espero que seja bem, pra honra, pra glória, pro nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos começar a palavra falando como? Só o Senhor é Deus na nossa vida. Não existe outro Deus a não ser Ele. Não existe outro a não ser Ele na nossa vida. E eu quero agradecer a cada um que está inscrito no canal. Quero agradecer pela paciência de vocês com, com a minha pessoa na questão de postar os vídeos. Eu peço desculpa porque eu estava passando por uma situação e eu estava num processo muito grande com Deus. E a gente continua, né? Porque a nossa vida é um processo, a nossa caminhada é um processo com Cristo. E essa palavra que eu vou ler hoje, ela tá em Mateus capítulo 25, amém? Mas antes de eu começar a ler essa palavra, eu quero orar, amém? Senhor, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua paixão, pela tua compaixão comigo. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma das tuas misericórdias comigo e com meus irmãos. Que o Senhor venha me diminuindo, que o Senhor venha crescendo, venha falando através de mim, Pai. Que eu não venha enterrando o talento que o Senhor me deu, mas sim usando ele para a tua glória, para a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E que aqueles que vão ouvir essa palavra, Pai, que escutem essa palavra com o coração aberto. Em nome de Jesus. Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Amém? Se ficar tremendo muito, se não ficar igual estava antes, porque eu tô sem os meus apetrechos, mas o quebradinho de Jesus começou assim. Deus, esses dias que eu tava assim, essa semana, ou acho que foi umas 2, 3 semanas que eu não posto vídeo, que eu tava sem postar vídeo, Deus tava ministrando muito no meu coração. E ele falou comigo, como que você começou? Como que você começou o quebradinho de Jesus? Como que você começou a gravar? Com um celularzinho muito furreba, muito ruim. E aí foi melhorando. E aí eu comprei... Deus me deu a possibilidade de eu comprar um microfone. Depois Deus me deu a possibilidade de eu comprar um celular melhor. Depois Deus me deu a possibilidade de eu ter uma ring light para melhorar a qualidade da imagem. E sucessivamente as coisas vão melhorando. Mas só que antes de eu comprar as coisas, antes de Deus me dar a capacidade para comprar as coisas, a primeira coisa que eu sempre prezava e nunca menosprezava era a palavra de Deus. Não que agora eu menospreze, que eu deixe de ler a palavra, mas eu tava dando muito mais importância, qual capa que eu vou postar? Eu tava dando muito mais importância para outras coisas, coisas que são passageiras, coisas que não vão me ajudar. Mas Deus falou para mim, Richelle, você está enterrando o teu talento. E o talento que Deus me deu não é fazer firula, não é enfeitar, não é... Sim, essas coisas são primordiais aqui no canal. Precisa ter uma capa, precisa ter uma coisa para chamar a atenção das pessoas para escutar a palavra de Deus. Mas se não é a palavra de Deus na minha vida, esse canal não vai existir. Se não é isso daqui, ó, esse canal não vai existir. Não vai ter o porquê ter esse canal. Você vai entender o que eu vou querer dizer pra você. Cola lá comigo, filho de Jesus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 18 em diante. Amém? A parábola dos 3 servos. Só um minuto.
A parábola, deixa eu ver se está enquadrando certinho para vocês poderem entender, sair o áudio e eu poder desenvolver, né? Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 14. A parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Versículo 15. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Versículo 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Versículo 18. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu servo. Versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Até aqui. Essa palavra que eu tô lendo hoje, ela é a mesma palavra que eu li ontem na minha oportunidade que minhas pastoras da minha igreja, Cidade do Refúgio, Londrina, me deu a oportunidade de ler a palavra de dízimos e ofertas. E aqui fala que o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Quem veio e fez uma longa viagem e logo mais está para voltar? Jesus. E o servo que recebeu 5 talentos, primeiro eu vou começar falando sobre o compartilhamento. Como que foi dado, como que foi compartilhado esses talentos? O homem que iria viajar, ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos e ao último, 1 talento. Vamos começar falando do primeiro, que recebeu 5 talentos. Por que esse recebeu 5 talentos? Ele era diferente? Ele era mais bonito? Ele era mais alto? Por que ele recebeu 5 talentos? E aqui, na palavra, logo em cima, fala: ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Então significava que esse servo que recebeu 5 talentos, ele fazia mais coisas, ele tinha mais tarefas, mais deveres a ser feito. Como assim, Itiele? Esse servo que recebeu 5 talentos, eu tô conjecturando essa parte agora, gente. Ele era um servo que poderia ter 5 atividades. Ele poderia cuidar vamos dizer aí, da administração da casa do dono, enquanto ele estava fora, trabalhando, viajando. Ele poderia ter a atividade de fazer compra para comprar os mantimentos daquela casa. Ele poderia ter a atividade de alimentar os animais, o rebanho do seu dono. Ele poderia ter a atividade de cuidar, de separar, de pagar os afazeres que tinham, cortar a grama, fazer outras atividades. E ele podia ter o afazer de cuidar dos outros servos, de administrar os outros servos, o trabalho dos outros servos. E por isso que ele recebeu 5 talentos. Mas só que
Ele não recebeu os 5 talentos e não ficou somente naqueles 5. Ele recebeu os 5 talentos e multiplicou esses talentos. E agora eu te falo, quais foram os talentos que Deus te deu? Quais foram os talentos que Jesus deu para você? Você ministra a palavra? Você é um levita? Você é um pastor, uma pastora? Você abraça as pessoas? Você prega as boas novas, leva as boas novas de Cristo para aqueles que estão lá fora? Qual que é os 5 talentos que você tem? Quais são os 5 talentos que Deus te deu? E foi uma das coisas que me pegou. Mas calma. Logo eu falo de mim nessa palavra. Vamos lá. Quando Deus te dá um talento, não é para você usar a si, a vontade, a cargo de você mesmo. Não é para você usar para você mesmo. Esse talento que Deus te dá é para você usar no ministério do Senhor, na obra do Senhor. E quando Deus te dá esse talento, quando Deus trabalha dessa maneira na tua vida, Deus te dá dons de língua, dom de interpretação, dons de profecia, dons de pregar, o dom de amar o próximo, você não pode usar para si mesmo. Você tem que usar para os outros, para aqueles que estão lá fora, que estão sem nenhum dom, ou que estão enterrando os seus dons, que nem o último servo fez. O que você vai reportar? O que você vai falar para o Senhor quando Ele voltar? Porque Ele vai prestar conta de você. Ele vai falar para você, ô fulano, ô Jéssica, ô Everton, o que você fez com os dons que eu te dei? Você multiplicou? Quantas vidas você alcançou lá fora com o dom que eu te dei? O que você vai falar? Mas vamos desenvolver esse assunto aí. Vamos pro mano dos 2 talentos. Mas o servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Quando eu li, eu meditei nessa palavra, eu mastiguei essa palavra, eu vi essas pessoas recebendo esses talentos. E cada talento que elas receberam e multiplicaram, eu via almas. Eu via almas sendo alcançadas através dos talentos que essas pessoas receberam. Quando esse cara recebeu 2 talentos, eu imaginei que ele era responsável de alimentar os animais. Ele era responsável de dar água aos animais. E eu vi, conjecturando, que eu e você, éramos os animais que ele estava alimentando, que ele estava dando água, matando a sede. E o que Jesus veio fazer quando ele veio para a terra? Ele veio nos alimentar. Ele veio matar a nossa sede. E o que você tem feito, servo dos 2 talentos? Qual é o seu talento que você tem feito para alimentar, para matar a sede desse povo que está lá fora, sedento da palavra do Senhor, sedento da presença do Espírito Santo? Quem você tem abraçado, quem você tem fortalecido? E o último servo, com quem eu mais estava me achando, porque essas 3 semanas que eu fiquei sem pregar a palavra aqui no canal do Quebradinha, Deus falou pra mim com essa palavra e com essa dureza: Ritiele, você tá enterrando o talento que eu te dei. Até quando você vai ficar
sendo introspectiva. Até quando você vai ficar inventando mimimi para não ler da minha palavra, para não alimentar as minhas ovelhas? Porque essas 225 pessoas que estão aqui inscritas nesse canal não são minhas. Não são as minhas ovelhas, são as ovelhas do meu Pai, são as ovelhas do meu Jesus. E o que eu tenho oferecido para as ovelhas do meu Pai? O que eu tenho alimentado, o que eu tenho dado de beber para as ovelhas do meu Pai? Ele perguntou para mim. E a minha cara foi lá no chão. Porque eu estava há 3 semanas sem postar. E Jesus foi perseguido. Jesus foi chicoteado. Jesus foi amassado, triturado, bagaçado. E ele nunca deixou de falar a palavra do meu Pai. Não entenda que eu queira me parecer com Jesus. Eu quero ser uma imitadora de Jesus. Mas eu não vou ser que nem ele. Sabe por quê? Porque o maior ato, o maior sacrifício, ele já fez. Foi morrer. Foi comprar foi comprar você com o sangue que correu naquela cruz do Calvário. E quando Jesus perguntou para mim, quando Deus me confrontou falando para mim, até quando você vai ficar, uma semana faz vídeo, uma semana não faz? Até quando você vai deixar os meus perecerem de fome? Porque você não está alimentando eles. Foi aí que Deus me colocou contra a parede e falou pra mim: você começou fazendo vídeo no status. Eu fazia vídeo no meu status do meu WhatsApp e postava e cortava os vídeos davam o mesmo tempo que dá aqui. Eu cortava vídeo por vídeo, vídeo por vídeo, vídeo por vídeo. Editava um vídeo, pá, cortava e postava, e postava e postava. Até que um dia Deus usou um profeta dele para falar para mim que até quando eu iria enrolar mais para fazer um canal no YouTube para alimentar mais as ovelhas dele. E aí eu venho te confrontar da mesma maneira que o meu Senhor me confrontou. Até quando você vai ficar enterrando o talento que Deus te deu? E aqui nessa palavra fala, o Senhor me deu, o Senhor disse, muito bem, meu servo. Minto, o servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. Eu imaginei esse servo pregando a palavra de Deus, alimentando, administrando a casa do Senhor e trazendo mais ovelhas para a casa do Senhor, trazendo mais 5 ovelhas para a casa do Senhor. E o Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Versículo 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. Eu imaginei esse servo que tinha recebido 2 talentos com mais 2 almas da mão dele. Por quê? Porque ele saiu para fazer missões lá fora e pregou para 2 ovelhas perdidas que estavam desacreditadas do talento que Deus tinha dado para elas. Estavam sendo apontadas, julgadas pelo inimigo lá fora e estavam querendo sair da obra do Senhor. Mas esse servo do Senhor que tinha 2 talentos foi lá fora, pregou a palavra, fez o ide e disse: eis-me aqui, Senhor, para a tua vontade, envia-me a mim. E ele conseguiu mais 2 almas para o reino do Senhor. E o servo que havia recebido 1 talento, o Senhor disse: muito bem, meu servo, bom
Bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem mesmo, o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, ela parece ser uma palavra simples. Ela é simples. Ela é que nem a palavra do Senhor é. Simples, que nem um prato de arroz e feijão, que sacia, que mata a nossa fome. E o Senhor te deu uma simples palavra. Eu tô falando para mim isso. Deus me deu uma simples palavra, mas com grande peso. O que eu tenho feito com o talento que Deus me deu? A quem eu tenho lançado essa semente que Deus me deu? E agora eu te pergunto: aonde você tem colocado? Aonde você tem administrado o talento que Deus lhe deu? E aqui eu encerro essa palavra. Encerro essa palavra e falo para você: é hora de desenterrar esse talento. É hora de cavar esse buraco, porque ainda há tempo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, minha irmã, meu irmão que está inscrito aqui nesse canal. E que você seja alcançado, alcançada pela graça do Senhor que está aqui comigo e com você. Amém? Eu vou encerrar essa palavra orando. Meu Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por ter me dado essa surra de palavra. Obrigada por ter abrido os meus olhos, os meus ouvidos e não deixar e me lembrar de onde que começou, que foi na tua palavra, que foi com o teu talento, porque o que eu tenho comigo não é meu, é do Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu nem aqui estaria pregando da tua palavra, eu nem estaria fazendo o teu id, Pai. Mas o Senhor me posicionou, o Senhor me cravou no chão, que é na rocha eterna, que é na palavra inabalável. Que o Senhor, Pai, alcance aqueles que vão ouvir dessa palavra. Que o Senhor alcance aqueles que vão ser ministrados, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa ninguém, Senhor, enterrar o talento. E se enterrou, cava. 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 E tira esse talento desse buraco. Porque você está enterrando outras pessoas com você. Não é só o seu talento. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. E salve, Quebrada de Jesus.